A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Quero deixar um versículo aqui da palavra do Senhor para a nossa meditação. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 5, que diz assim: Jesus enviou estes 12, lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrais em cidade de Samaria, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino do céu. Bem, Jesus, na sua missão, no seu ministério, ele estava iniciando, pregando ali a palavra de Deus e chamando os discípulos para uma grande obra também. Só que ele chama os 12 para ser primeiramente passar pelo ensinamento, o ensinamento a qual Jesus recebia do céu e instruía a eles no caminho que devia a eles permanecer, no caminho da salvação, no caminho de olhar com foco, louvado seja Deus, de ganhar almas para o reino do céu. Só que quando Jesus chama os 12 no seu decorrer do seu ministério discipulado, ele vai chamar eles e vai conceder poder sobre os espíritos imundos, conceder autoridade sobre os enfermos também. No versículo 5, ao qual nós lemos, ele vai enviá-los para fazer a obra do Senhor. No versículo, louvado seja Deus, aonde no versículo 7, ele vai dizer, aleluia, para que eles fossem pregar o evangelho. Jesus dá uma ordenança a eles, para eles vir curar os enfermos, expulsar os demônios. E também, aleluia, outra ordenança que ele ensina, para que eles não fossem em caminho do gentio e nem pela cidade, entrar na cidade do samaritano. Não era o momento que Jesus estava excluindo o gentio, excluindo o samaritano de maneira nenhuma. Jesus estava ensinando aos discípulos a valorizar as ovelhas que estavam perdidas na casa de Israel. Assim também, aleluia, que Deus nos ensina é que nós venhamos valorizar primeiramente o que está dentro de casa. Primeiramente, nós temos que ter a visão nós temos que cuidar primeiramente daqueles que estão perto de nós. Não temos uma visão de alcançar os que estão longe, enquanto os que estão perto estão se perdendo, e os que estão perto às vezes já estão perdidos. E Jesus estava dizendo a ele: primeiro vai à casa de Israel, buscar as ovelhas perdidas, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem direção, aqueles que não tem mais a palavra da vida eterna, aquele que perdeu a esperança. E os discípulos estavam com essa missão de ir à casa de Israel, as ovelhas perdidas, de pregar o evangelho ali na cidade circunvizinha de Jerusalém. Esse Jesus estava ensinando a eles ter foco de missão, ter visão espiritual, visão primeiro, focar dentro de casa, focar, olhar para dentro, sim, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã, a qual outra hora estava aqui comigo, hoje já não se encontra mais. Jesus nos ensina a valorizar primeiro os que estão perdidos perto de nós, que nós não venhamos ter uma visão somente para quem está lá fora, mas que nós tenhamos uma visão daquele que está
perto de nós, mas se encontra perdido. E Jesus veio declarar, Jesus veio ensinar eles a, quando fosse fazer missão, valorizar os que estão dentro da casa. Porque não adianta ganhar os que estão lá fora e tá perdendo o que está dentro de casa. Por isso, primeiro, Jesus diz: tu vai valorizar. Primeiro vocês vão diante do povo de Israel. Não adianta primeiro ir para o samaritano, para os caminhos do gentio. Primeiro, ficai ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Era o momento, era esse, de encontrar os que estavam perdidos, bem pertinho. Fico alerta para mim e para você, que nós venham também pegar esta visão a qual Jesus mostrou ali para os discípulos, para eles valorizar primeiro os que estavam perdidos perto de nós. Depois nós fosse a mais adiante. Vamos com calma ao reino do céu, com calma olhando para quem está perto, necessitados. Depois o Senhor vai nos enviar mais para longe. Tudo tem uma etapa, tudo tem um tempo determinado por Deus. E veja que o Senhor ensinou a ele dizendo: ide pregai acerca do reino do céu. É chegado o reino do céu. O evangelho da salvação é ensinar ao pecador, aquele que se encontra distante da palavra, que o reino do céu está próximo. É chegado o reino do céu. E o céu também, aleluia, foi colocado, foi exposto para mim também. Mas é necessário eu me chegar para o evangelho que me ensina, que me instrui o caminho que eu devo prosseguir, servindo o Senhor aqui na terra. Veja que o Senhor chamou os discípulos, tratou ali com eles, ensinando, mas não foi somente para eles ficar ouvindo, foi para que eles viessem aprender, estar bem convicto do chamado, estar, irmãos, seguro da obra que Deus estava chamando a eles também, para que quando Jesus ele fosse entregue nas mãos dos malfeitores, Jesus, aleluia, fosse ao céu, os discípulos iam ficar como representante de Cristo aqui na terra. Por isso que foi importante o ensinamento, por isso que foi importante o tempo deles ouvir. Depois chegou o momento deles pregar. Quer pregar? Senta primeiro para ouvir, para aprender, para depois ir anunciar a palavra. Deus ele tem um chamado. Deus ele tem um chamado. Assim como o Senhor teve o chamado na vida dos 12. Mas quando foi o tempo de Deus, o Senhor ordenou a eles ir pregar o reino do céu. É chegado a hora, é chegado que o pecador tem que ouvir, que o reino dos céus é chegado, o momento é esse, a hora é essa. Porque, louvado seja Deus, eles tinham autoridade para curar os enfermos, tinham autoridade para expulsar os demônios, mas que eles frisassem na mensagem também, a mensagem de arrependimento, a mensagem que vem a trazer o homem para próximo de Deus, não só próximo da vitória, do milagre, da cura, da libertação, mas também que ele viesse notar que o reino do céu é chegado. Assim o Senhor ordenou os discípulos, dando autoridade, poder sobrenatural para expulsar as enfermidades. Assim também Deus ele quer despertar a igreja brasileira para este grande avivamento de pregar ao reino do céu, pregar com autoridade, pregar com
com a autoridade de Deus na palavra, porque o reino do céu é chegado. A cura vai acontecer, a libertação vai acontecer, porque aqueles que crêem no chamado de Deus, aqueles que crêem no poder do Senhor, o Senhor já entregou autoridade a eles, para eles, aonde ele for, o Senhor vai juntamente com eles. Meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus.